pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje aqui é a Projac, onde nós vamos fazer mais uma revisão de português para essa prova, tá? Eu sei que a gente teve bastante atividades legais e que agora a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso. A Pro separou uns vídeos sobre oxítona, paroxítona e proparoxítonas para vocês, aonde vocês vão perceber a posição da sílaba tônica, a sílaba mais forte, para poder classificar. Oxítona, né, é a última. Paroxítona é a antepenúltima e proparoxítona é a última ou as próximas. Então vamos lá. Vamos um exemplo que a Pro vai dar para vocês, ó. Viagem. Qual é a mais forte, gente? Vamos pensar comigo. Viagem é o A. Então, ela é uma paroxítona, certo? Essa palavrinha é uma paroxítona. No vídeo tem muitas explicações legais para vocês, muitas mesmo. Nós vamos aprender também sobre as palavrinhas monossílaba, dissílaba, trissílaba e proparoxítona. É quando a gente tem uma sílaba, duas sílabas, três sílabas ou mais. Um exemplo. Sol. Sol é uma monossílaba. Por quê? Só tem uma sílaba. Depois, pano. Uma dissílaba. Por quê, Bro? Ela tem duas sílabas. Depois, escola. A nossa escola, ela é o quê? Uma trissílaba, porque ela tem três sílabas. Agora vamos lá. Panetone. Pro, panetone passa rapidinho, daqui a pouco a gente já tá comendo. Vamos lá. Panetone é uma o quê? É dissílaba, polissílaba, trissílaba ou polissílaba? É polissílaba, porque ela tem uma, duas, três, quatro. É quatro ou mais. Aprendemos também que substantivo é a palavra que dá nome a algum ser, né? Pode ser a um computador, caneta, ou ao amigo, a uma flor, certo? É tudo que a gente corresponde dando o quê? Nome àquele objeto ou àquele ser, certo? Vamos também relembrar sobre o coletivo. Na nossa última aula, a gente falou muito sobre isso. Então, exemplos, né, de coletivos. Vamos lá. Ramalhete, flores. Estrelas, constelação. Peixes, cardume, aqueles monte de peixe juntos. E ilhas, que nós falamos sobre isso e todo mundo ficou. As ilhas são arquipélagos, certo? E vamos estudar também um pouquinho sobre o som do S. Quando ele é forte, quando ele é fraco, quando ele tem o som de Z e não tem o som de Z. Nós temos que prestar bastante atenção, certo? Um exemplo é casa, sapo, princesa e mesa. Nessas palavrinhas tem uma que não tem o som de Z. Vamos de novo. Casa, princesa, sapo e mesa. Se a gente parar para pensar, nós vemos que o sapo, ele não tem o som de Z. Ele tem um som de Sa, normal, certo? Então, nós temos que prestar bem atenção. Um exemplo,
a palavra ansiosa. Ansiosa se escreve com 2 S. Vamos lá, ó. Presta atenção, ó. Ansiosa. Nós temos 2 S aqui, ó. Ansiosa. Só que tem 2 sons. Ansi, o som de si, e o som de za. Ansiosa. Parece que se escreve com Z, mas não é. É só o som. Então, nós temos que prestar bem atenção com isso. É a mesma coisa das palavras limpeza, beleza, Luísa e veloz. Todos se escrevem com Z, só que tem sons diferentes. Se a gente parar para pensar, ó, limpeza, beleza, Luísa, certo? E veloz, parece que é um S normal no final. Então, nós temos que prestar bastante atenção, tá bom, pessoal? Assistam os vídeos e eu tenho certeza que vocês vão muito bem, tá bom? Um beijo, até mais, gente. Ficam com Deus. Educação divertida. Antes de começarmos, inscreva-se, deixa seu like e compartilhe com seus amigos. Olá! Na aula de número 4, a gente aprendeu sobre sílaba tônica e suas posições, que são a última, a penúltima e a antepenúltima. Agora vamos aprender sobre as classificações da sílaba tônica em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Bem, oxítona, toda vez que a sílaba tônica, aquela sílaba mais forte, vier na última posição da palavra, ela será oxítona. Vamos trazer um exemplo. Observe a palavra jacaré. Jacaré. A nossa sílaba forte é o ré e ela está aqui na última posição da palavra. A sílaba K está na penúltima e o já está na antepenúltima. Mas o que nos interessa é a sílaba tônica, é aquela que a gente fala com mais intensidade. Então, se ela está na última posição, essa palavra é uma oxítona, ok? Paroxítona. Toda vez que a sílaba tônica vier na penúltima posição da palavra, ela será paroxítona. Vamos trazer um exemplo. A palavra amigo. A sílaba mais forte dessa palavra é o mi. E ela está em que posição? Olha só, vamos ver aqui. O go está na última posição e o mi está na penúltima posição. O a está na antepenúltima posição. Mas o que nos interessa é a sílaba mais forte da palavra, que é o mi, que é aquela sílaba que a gente fala com mais força. Se essa sílaba está na penúltima posição, essa palavra é uma paroxítona, ok? Proparoxítona. Toda vez que a sílaba tônica vier na antepenúltima posição da palavra, ela será proparoxítona. Vamos mais um exemplo. Nós temos a palavra dúvida. A sílaba mais forte é o du. Então, vamos descobrir em que posição ela está. Olha só, nós temos o da na última posição, o vi na penúltima posição e o du na antepenúltima posição. O que nos interessa aqui é a sílaba mais forte, que é o du. Ela está na antepenúltima posição da palavra. Então, essa palavra aqui, ela é uma proparoxítona, ok? Vamos reforçar aqui mais uma vez. Se a sílaba mais forte vier na última posição da palavra, ela é uma oxítona. Se ela vier na penúltima posição, ela é uma paroxítona. E se ela vier na antepenúltima posição, ela é uma proparoxítona. Muito bem, pessoal. Olha só, vamos então trazer algumas palavras aqui para vocês em sua separação silábica, na posição da sílaba tônica e na classificação, sempre reforçando o assunto para que vocês nunca mais esqueçam. Veja a palavra computador. A sua sílaba mais forte, observe que eu já destaquei aqui. A posição que ela está é a última. Olha aqui, ela está na última posição da palavra. Então, ela é uma oxítona. A palavra felicidade. A sílaba mais forte é o da. Ela está aqui destacada.
e a sua posição é a penúltima. Veja bem, nós temos a última e a penúltima posição. Então, ela é uma paroxítona. Matemática. Novamente aqui eu destaquei a sílaba mais forte, que é o ma, e ela está na antepenúltima posição. Última, penúltima e antepenúltima posição. Então, ela é uma proparoxítona. Muito bem. E é isso aí. Agora é com você. Vamos às atividades? Nós temos, então, aqui uma atividade para você, para identificar a posição da sílaba tônica e suas classificações, do jeito que eu fiz na anterior. Nós temos, então, a separação silábica, a sílaba tônica destacada, que ficou mais fácil aí para vocês, né? Então, vocês vão colocar aqui a posição da sílaba tônica e aqui a classificação, como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Pause o vídeo, responda e depois retorne aqui para conferir a resposta. Muito bem, nós temos então aqui a separação silábica da palavra menino e sua sílaba mais forte, como eu já destaquei aqui, o ni. A sílaba tônica, em que posição ela está? Ela está na penúltima posição. Então, ela é o que, pessoal? Ela é uma paroxítona. A palavra boletim, nós temos então tim aqui como a sílaba mais forte da palavra. Ela está na última posição. Então, ela é uma oxítona. A palavra pastel, então, o tel é a sílaba mais forte, que está na última posição. Ela também é uma oxítona. E a palavra relâmpago, nós temos o lã como a sílaba mais forte. Ela está na antepenúltima posição. E ela é o que, pessoal? Ela é uma proparoxítona. Muito bem. Eu acredito que você acertou tudo e está pronto para fazer as atividades que deixei nos links abaixo. Agora é com você. Até a próxima aula, pessoal. Deixa seu like, inscreva-se e compartilhe. Educação divertida! Pessoal, não deixe esse canal parar. Antes de começarmos, deixa seu like, inscreva-se você que não é inscrito e compartilhe nas suas redes sociais. É importante para continuarmos aqui. Olá, vamos aprender sobre a classificação das palavras em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Palavras monossílabas são palavras que têm apenas uma única sílaba. Vamos aos exemplos. Mãe, pão, pá, lá, pé. Todas essas palavras têm apenas uma única sílaba. Então, elas são classificadas como monossílabas. Palavras dissílabas são palavras que têm duas sílabas. Exemplos. Casa, mesa, teto, amor, meio. Todas essas palavras, ao fazer a separação silábica, nós temos duas sílabas. Então, elas são palavras de sílaba. Palavras trissílabas são palavras que têm três sílabas. Exemplo, comida, música, escola, amigo. Ao fazer a separação silábica, nós encontramos três sílabas. Então, essas palavras são trissílabas. Palavras polissílabas são palavras que têm quatro ou mais sílabas. Exemplo, borboleta, esperança, recuperação, universidade, relacionamento. A primeira palavra, nós temos, então, uma, duas, três, quatro sílabas. Mas a última palavra, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete sílabas. Uma palavra que tem quatro ou mais sílabas, ela é uma polissílaba. Muito bem. Separe as sílabas e classifique. Nós temos, então, as palavras, a separação das sílabas e suas classificações. A palavra indiferença, em sua separação silábica, nós temos aqui, então, uma, duas, três, quatro, cinco sílabas. Ela é uma polissílaba, porque ela tem mais de quatro sílabas. A palavra maçã, em sua separação, fica uma, duas sílabas. Se ela tem duas sílabas, ela é uma dissílaba. A palavra carinho, separando aqui, temos uma, duas, três sílabas. Se tem três sílabas, ela é uma trissílaba. A palavra feio, separando, fica uma, duas sílabas. Ela é uma dissílaba. A palavra pneu, em sua separação, ela tem apenas uma única sílaba. Portanto, ela é uma monossílaba. E a palavra saúde, em sua separação, nós temos uma, duas, três sílabas. Ela é uma trissílaba.
Parabéns! Agora você já sabe que são palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Na próxima aula veremos a acentuação das palavras. Não esquece de deixar seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo. Olá! Hoje vamos aprender sobre o uso do S ou SS na escrita das palavras. Primeiro vamos entender onde se aplica o SS, pois ficará mais fácil entender onde se usa o S. Neste primeiro exemplo, podemos deduzir que a palavra é promessa, certo? Pois bem, quando eu tenho uma vogal antes e outra depois, e o som que eu busco é o som de S, então eu uso SS. Só para ter certeza, vogal você lembra o que é, né? Nosso alfabeto tem 5 vogais. Quais são elas? Isso mesmo, A, E, I, O, U. Então, retomando. Promessa tem vogal antes e depois, portanto, usamos SS. Em missão, note que temos uma vogal antes, outra depois. Quando eu pronuncio missão, eu tenho o som de S, são, então eu uso SS. Massa, vogal antes, vogal depois, eu uso SS. Vamos deduzir. Profissão, temos uma vogal antes, uma vogal depois, também uso SS. Professor é a mesma situação, vogal antes, vogal depois, então eu uso SS. E agora, que palavras vamos formar? Qual é o som de S que eu busco? Podemos deduzir que a palavra é abuso. Perceba que abuso não tem som de S, mas sim o som de Z. Muito bem. Quando a palavra é escrita com S, mas tem o som de Z, eu uso um S só, mesmo ela estando entre 2 vogais. Olha mais um exemplo. Casa, ZA, som de Z, então é S. Bondoso, ZO, tem som de Z, então uso S. Poetisa, ZA, tem som de Z, então uso S. Coisa, ZA, tem som de Z, eu uso S. No início das palavras, nunca uso SS, sempre usarei S. Exemplos: sapo, sapato, serpente, sino, sorvete, sorte. Entre consoante e vogal, eu uso S. Exemplos: concurso. Note, o S ali entre o R e o O. Discurso. O S está entre R e O. Compulsivo. O som está entre L e I. Expulso. O som está entre L e O. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco mais e até a próxima. Olá! Hoje vamos aprender sobre substantivo coletivo. Substantivo, como você já sabe, é a palavra que dá nome às coisas, pessoas, animais, enfim, a qualquer ser vivo ou sem vida, ok? Coletivo lembra coleção. Então, substantivo coletivo é aquela palavra que dá nome a uma coleção, a um conjunto ou grupo. Vamos ver alguns exemplos. Álbum é o coletivo de fotografias e selos. Alcateia, arquipélago, de ilhas, arsenal de armas. Assembleia, parlamentares, membros de associações. Atlas, mapas reunidos em livros. Banda, coletivo de músicos. Bando, coletivo de aves, ciganos, crianças, salteadores. Batalhão de soldados. Biblioteca de livros. Boiada, coletivo de bois. Cacho é o coletivo de bananas, uvas e cabelos. Cancioneiro, de canções, de poesias líricas. Caravana, de viajantes, peregrinos, estudantes. Cardume de peixes. Casaril, de casas. Cinemateca, coletivo de filmes. Clientela, clientes de médicos, de advogados, etc. Colmeia, um cortiço de abelhas.
constelação de estrelas, coro, anjos e cantores, elenco, atores, artistas, enxame de abelhas, de insetos, esquadra, navios de guerra, esquadrilha de aviões, fauna, animais de uma região, flora, plantas de uma região, frota, navios mercantes, ônibus, galeria, quadros, estátuas, júri, de jurados, matilha, coletivo de cães de caça, manada, coletivo de bois, búfalos, elefantes, maquinaria, coletivo de máquinas, molho, de chaves, verdura, capim, multidão de pessoas, ninhada de pintos, nuvem, gafanhotos, mosquitos, poeira, pinacoteca, coletivo de quadros, de telas, plateia de espectadores, pomar de árvores frutíferas, quadrilha de ladrões, bandidos, assaltantes, ramalhete de flores, repertório de peças teatrais ou musicais interpretadas por artistas, réstia de cebolas, alhos, revoada de aves voando, tropa de muares, trouxa de roupas, turma de estudantes, trabalhadores, vara de porcos, vocabulário de palavras. Espero que na descrição do vídeo tem um link para você baixar uma lista de substantivos coletivos. Pesquise mais na internet, estude, faça exercícios e você vai dominar esse assunto para garantir aquele 10 na sua prova. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco mais e até a próxima.